Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos hoje falar aqui a respeito do módulo de produção, para deixar registrado. Atualmente, a gente tem aí o módulo de produção aqui no sistema. Porém, se a gente vir aqui criar uma nova ordem de produção, provavelmente o sistema ele vai notificar, que nenhum item, que não tem nenhum item gerado para fazer essa ordem de produção. Então, para a gente estar criando uma ordem de produção, primeiro a gente tem que habilitar, para o plano aqui ele ter esse acesso, às ordens de produção. Segundo, ao cadastrar o produto, aqui em novo produto, por exemplo, a gente cadastrou aqui, a gente vai usar como modelo esse que a gente colocou. A gente criou aqui 3 itens, que é o pacote de arroz, o feijão e o macarrão. E esses itens vão formar aqui a cesta básica. Se a gente fazer o processo de produção sem apontamento, provavelmente ele não vai controlar estoque. Então, se a gente, além de fazer essa cesta básica, quiser controlar o estoque desses itens, a gente tem que usar aqui no estoque, o apontamento desses itens, que é aqui no menu, aqui na parte de cima, apontamento. Então vamos criar aqui a cesta básica número 2, aqui ó. Eu vou criar um novo produto e eu vou colocar aqui ó, cesta básica. Eu tinha criado a número 1, agora eu vou criar a número 2. O valor de compra dela, digamos que o valor de custo dela é 60. Trabalha com a margem aí de 60%. Então ela é vendida aí por 96. Estoque atual eu vou deixar 0. Então, no cenário hipotético, a gente tem 0 em estoque, porque a gente quer montar essa cesta, usando aqueles produtos e criar ali a ordem de produção para atender um determinado cliente. Então, eu vou gerar aqui um código de barra para ela. Vou colocar que eu quero controlar estoque. E no estoque inicial que ela vai ficar zerada. E aqui ó, eu tenho que marcar aqui para gerar a ordem de produção sim. E como eu quero vincular os itens a essa cesta básica e baixar estoque, eu tenho que criar ela como um produto composto. Então eu venho aqui, produto composto sim. Quando eu colocar sim e fazer as configurações aqui fiscais, que está como obrigatório também, eu vou colocar aqui um NCM aqui, aleatório, só para a gente fazer aqui a configuração. Lembrando que a gente pode também deixar os padrões fiscais aqui, cadastrado, e aqui no menu aqui, configuração de padrão fiscal. Quando você cria os padrões, você só seleciona ele aqui. Como essa aqui é um cadastro de teste, a gente não deixou pré-cadastrado. Então eu estou colocando os campos obrigatórios aqui para a gente estar salvando. Então, como eu selecionei aqui que esse aqui vai ser um produto composto, sim, e é também para produção, então automaticamente quando eu salvar ele aqui, vou selecionar a imagem para ela também, aqui de cesta básica, e vou salvar. Quando a gente salva, ele vem aqui para mim, para essa tela, para mim selecionar os itens que compõem essa cesta básica. Então, digamos que essa cesta básica ela é composta por 5 pacotes de arroz, 5 unidades. Ela é composta por 3 pacotes de feijão. E é composta por 3 pacotes de macarrão. E aí eu poderia, por exemplo, montar a cesta completa, com todos. Se tivesse outros itens, óleo, farinha, todos os itens, eu poderia adicionar aqui na composição dela. Mas eu estou usando só esses 3 itens como modelo, Então a gente adicionou aqui os 3 arroz, feijão, macarrão que compõem a cesta básica. Ao finalizar, a gente já criou aí o cadastro do produto, que é a cesta básica, que é a número 2. Cesta básica número 2. O valor de venda dela é 96 e a gente não tem nenhuma em estoque.
Então vamos vir aqui, ó. A gente tem 0 em estoque. Da cesta básica número 1 a gente tem 10. Então o que acontece? Se eu quero trabalhar só com o controle de produção, eu não quero baixar estoque dos outros itens, eu simplesmente, se eu vier aqui criar uma ordem de produção, ainda assim ele vai dar aquela mensagem, porque primeiro eu preciso criar a venda no sistema para aquele determinado cliente final. Então, como eu quero trabalhar com baixa do estoque, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em estoque e eu vou fazer aqui o apontamento, né, dessa cesta básica número 2. Que aí, se a gente olhar aqui, ó, o macarrão, a gente tem 40 unidades em estoque. O arroz o feijão a gente tem 40 e o arroz a gente tem 60. Então vamos fazer o apontamento aqui de duas cestas básicas. Então vem aqui apontamento. E eu vou selecionar aqui, ó, cesta. Então eu tenho a cesta básica número 1 e a cesta básica número 2. Então eu vou criar duas unidades. Ao salvar aqui, ó, ao salvar, a gente observa que ele mostra que todos os itens, né, que compõem essa cesta básica já foram baixados no estoque aqui, ó. A gente colocou 3 de cada, então baixou para 34 aqui onde tinha 40, aqui também baixou para 34 onde tinha 40 e onde tinha, a gente colocou 5, né, unidades nela, então como é duas cestas, então caiu para 50, tinha 60 unidades aqui no pacote de arroz. Então a gente fazendo o apontamento, a gente baixou e a gente alimentou aqui a cesta básica número 2 com 2 unidades, que é o que a gente está produzindo. E agora sim, se a gente vai atender o cliente X com essas duas cestas básicas, para a gente estar iniciando ali o processo de produção, a gente tem que vir aqui, ó, em vendas, né? Fazer uma nova venda. Digamos que eu quero atender a cliente que é a Andressa, só tem esse cadastro aqui no sistema. Então eu vou colocar o nome do cliente que está adquirindo essa encomenda, né, para produção. E eu vou colocar o item que eu quero produzir. Então, cesta básica, a cesta básica número 2, e a gente vai estar produzindo aí 2 unidades para ela. Então, ao fazer isso aqui, configurar aqui o frete, se for por transportadora, coloca aqui já a condição de pagamento. Ao configurar tudo direitinho aqui, a gente clica em salvar. E aí sim, provavelmente ao fazer essa venda aqui, ele vai estar criando ali, iniciando agora sim o processo de produção e já baixando ali no estoque, né? Que é o que a gente vai produzir aqui, ó. Então a gente vem aqui agora em ordem de produção. Aqui, ó, ordem de produção. E agora se a gente clicar aqui já não vai aparecer mais aquela mensagem, porque a gente criou aqui essa ordem de produção para ela, de 2 unidades. Então, a gente pode colocar uma data estipulada aqui, né, da data prevista para entrega, o nome do funcionário que está fazendo o procedimento e o status, né, o estado da ordem de produção. Eu vou colocar aqui em produção e vou salvar essa ordem de produção. Quando a gente salva ela, eu não selecionei aqui, ó. Seleciona a ordem de produção que você quer produzir, vou colocar a data para amanhã, o nome do funcionário, o estado em produção, e aí sim eu vou salvar. Quando a gente salva, essa aqui é a segunda que eu acabei de criar, né, que está em produção, ele dá a opção para a gente editar, excluir ou visualizar. Então quando a gente visualiza, aí sim aparecem os campos para a gente imprimir. A gente pode alterar o estado aqui, se estiver concluído. A gente pode imprimir essa ordem de produção. Ele vai mostrar o que está sendo impresso. E a gente pode imprimir também etiqueta, né, dos itens que está sendo produzido. Tá aqui as etiquetas. E também a gente pode configurar, né, se for personalizar a medida, tamanho, você pode personalizar aqui e editar. No caso aqui a gente já vai considerar aqui que a gente concluiu essa ordem de produção.
eu vou colocar aqui como entregue, digamos que a gente concluiu ela. E aí, se ela está sendo entregue ou em transporte ou na expedição, aí sim prosseguiria, né, ali com o faturamento, a emissão da nota fiscal para transportar essas cestas que já foram produzidas. Então, automaticamente, como eu lancei aquela venda, aqui ó, listar, como eu lancei essa venda para ela com esses itens, aí eu iria emitir a nota fiscal ali, né, para ser produzida, para ser transportada, né? E aqui na nota fiscal iria constar só o produto acabado, que é a cesta básica, certo? E aí os itens que compõem essa cesta básica, se a gente vier aqui dentro do estoque agora, a gente observa que eles foram convertidos ali, né? Eles baixaram aqui, ó. Produto, estoque. Então, como a gente fez a venda ali, a gente já caiu aqui, a cesta básica caiu para 0, porque a gente fez a venda. Então, ela já baixou o estoque. E aqui os itens, eles baixaram naquele momento que a gente produziu essa cesta básica. Então, assim você consegue fazer uma gestão, né, do estoque, do produto aí acabado e também da matéria-prima, que seria isso aqui, né? Isso aqui seria a matéria-prima. Ou pode ser tratado também como produto acabado, se você vende. Por exemplo, se você for fazer uma venda só do pacote arroz ou do pacote feijão, também você consegue ir lá em vendas e vender normalmente. E ele acaba funcionando aí também como uma matéria-prima, se você for trabalhar num processo de produção aí, diferente. E aqui eu não sei se eu mostrei, você pode também vir, se você precisar, a gente imprimir aqui esse apontamento, né? Você pode vir aqui ó, em apontamentos. E aí você consegue imprimir que ele te mostra os apontamentos que foram produzidos. Aqui, ó, a cesta número 2, aí ele mostra todos os itens que compõem ali aquela cesta. Então, para essa cesta aí, a gente lançou 5 pacotes de arroz, 3 pacotes de feijão e 3 pacotes de macarrão. Aí, então, em cada apontamento, você consegue imprimir, né, se for preciso. Esse aqui é a composição por cesta e aqui é a quantidade de cestas, né, que a gente está apontando. Beleza? É isso aí. Esse é o processo de produção, né, o nível que tá. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.